Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextou, e se sextou tem caixinha, e se tem caixinha tem... Hoje é na água mesmo, galera. Hoje é na água, que além de tá frio, né, vocês podem perceber, eu ainda tô com uma dor de garganta aí chata, não tô podendo beber cerveja, então vamos dar uma segurada lá nessa semana, ficar na aguinha mesmo, mas vamos responder as perguntas de vocês, para muitos aí, ou para alguns, né? É o melhor quadro da semana aí. Tem muita gente que gosta bastante da nossa caixinha, então vamos responder as perguntas de vocês. Ah, Nicolas, eu ainda não sei como é que eu participo da caixinha da semana. Você já seguiu o Pautas e Táticas no Instagram? @Pautas e Táticas? Então, segue lá, fica atento aos stories. Normalmente às quintas-feiras eu deixo lá a caixinha, na sexta eu respondo para vocês. Semana que vem acho que vai mudar o dia, porque eu pretendo no final de cada rodada da Copa do Mundo de Clubes fazer um resumão do que foi a rodada, os principais destaques táticos, dar uma ênfase principalmente aos jogos dos clubes brasileiros e o que mais de melhor rolar, a gente vai fazendo esse resumo para vocês. Assim vai ser a nossa cobertura dessa competição, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para as perguntas de hoje, começando com o meu amigo André, um salve para ele. O que acha da forma que a torcida do Liverpool está lidando com a saída do Trent? Do Trent Alexander-Arnold, né, no caso. Bom, André, eu vi no começo, né, que eles realmente foram muito raivosos, eles não gostam, né, quando um jogador que está em Liverpool, que é de Liverpool, que se diz torcedor do clube, que se profissionalizou dentro do clube, né, era um jogador das categorias de base, sai, né, visando ou ganhar mais dinheiro ou ganhar mais títulos. Para eles soa como traição. O ideal para eles é que esse jogador feito em casa, principalmente, queira ficar no clube até o resto da vida. Esse é o sentimento deles. A gente não é fiscal de torcida. Eu acho que a gente mesmo, em maior ou menor escala, dependendo do caso, a gente também se sente traído quando um jogador deixa o nosso clube. Vide aí, né, a torcida do Flamengo também bem incomodada com essa provável ida do Gerson para o Zenit. Então, assim, eu não sei como é que tá agora, mas eu vi que depois da conquista do título, se deu uma... do título inglês, né, no caso. Se deu uma amenizada naquelas reações raivosas, vaias, quando ele era substituído e tudo mais, protestos, enfim. Eu acho que meio que foi caindo a ficha e o título deu uma amenizada. Pelo menos ele deixou um último troféu na mesa na sua última temporada antes de ir embora. Mas, assim, eu não julgo, tá? Esse sentimento aí ruim que ficou por conta dessa saída, mas eu acredito até que se um dia ele quiser voltar, ele vai ser bem recebido. Beleza? Mais uma do André. O que acha da especulação do Barcola no Bayern? Bom nome para substituir o Sané? Lembrando aí pra galera que o Sané foi pro Galatasaray, né? Confirmado essa semana. Cara, eu nem era muito fã do Sané, não. Eu já achava que ele tinha que sair mesmo. E assim, o Barcola é um bom jogador, mas outros nomes até melhores do que o Barcola estão sendo especulados, como o Nico Williams, né? Já se falou do Wirtz, mas o Wirtz realmente vai para o Liverpool. Outros nomes aí estão sendo especulados. Eu vi uma fagulha de Rodrigo, né, do Real Madrid, mas eu nem acho que vai acontecer, não. Enfim, tem outros nomes aí sendo especulados no Bayern. E eu não sei se o PSG tem essa vontade de se desfazer do Barcola, não. Mas ele seria um bom nome sim, beleza? E o terceira pergunta aqui do André. Qual o maior perrengue que você já passou por conta do futebol? Caraca. Mano, eu acho que foi um jogo que eu fui num domingo. O jogo começava no domingo, 8 horas da noite, contra o Cuiabá, em 2023. Acho que eu já contei essa história aqui, não lembro. Chovendo muito. E a gente foi pra lá assim mesmo, né? Eu e um amigo meu. O Botafogo perdeu o jogo, né? De 1-0. Saiu de lá, ainda tava chovendo demais. Sabe aquela chuva que alaga a rua? E a água vai subindo e vai molhando e entra água no tênis e tudo mais e tal. E, pela hora, né? 10 horas da noite. Não era todo ônibus que tinha, né? Trem também tava com frota reduzida. Então demorou muito para passar o transporte público, para sair de lá de Engenho de Dentro até Duque de Caxias, que é o município vizinho aqui onde eu moro. Eu sou de São João de Meriti. Aí depois, chegando em Caxias, já não tinha também a condução para vir para cá.
pouca bateria, os Ubers, que a gente chamava, poucos aceitavam. A gente chegou em Caxias, já era quase meia-noite. A gente tentou, né, a gente cogitou vir a pé. Uns 40, 50 minutos a pé, né, mas já estava muito tarde, era bastante perigoso. Rio de Janeiro, né, galera? Então, não é qualquer lugar, não. Então, pô, a gente passou por tudo isso, o time ainda perdeu o jogo, sabe? Demora para voltar para casa, né, pegar chuva, jogo tarde, não ter condução, pouco Uber. Depois a gente até conseguiu pegar um Uber, mas eu tive que saltar relativamente longe de casa, né, porque ele não aceitava fazer parada pela hora, já era a última corrida dele. Aí ele deixou ali mais próximo da casa do meu amigo do que da minha. Depois eu tive ainda, né, que andar um bom pedaço até em casa. Pensando rápido, acho que foi esse o maior perrengue que eu passei. Valeu, André. Vou beber uma aguinha aqui, galera. Pô, pior de tudo que quando tá com dor na garganta, até pra água descer dói, né? Então é complicado. Por isso que eu tô falando um pouquinho mais baixo também, gente. Mas eu vou tentar manter ali o bom clima de bom humor aí, respondendo as perguntas, beleza? Stephanie Gabriele. Stephanie mandou 3 perguntas em uma, né? Ela usou 3 balãozinhos, mas eu dei uma lida, né, antes das perguntas, e é basicamente uma pergunta só. Sei que o Ronaldinho foi craque, isso é inegável. Mas você não acha ele muito superestimado? Acredito que seja pelo encantamento que ele gerou, mas muitas pessoas que eu converso esquecem que ele era contemporâneo do Zidane. Ela tem algumas camadas essa pergunta, né, Stephanie? O Ronaldinho foi craque, e não é para todo jogador bom que eu uso a palavra craque. O Ronaldinho é um dos poucos que eu uso a palavra craque. Quando a gente fala superestimado, a gente fala que ele é mais do que ele é de verdade, no caso. Chamar ele de craque não é superestimar. Eu sei que não foi isso que você quis dizer. Mas eu acho ele superestimado no momento que, por exemplo, teve uma revista aí recentemente que colocou ele entre os 10 maiores da história. Não é. Ele foi um dos melhores do tempo dele, né? Tem o Zidane aí que você mesmo cita, que é contemporâneo, mas o Zidane está na sua fase final da carreira quando o Ronaldinho está no auge. Eu acho que o Zidane viveu o auge dele quando o Ronaldinho ainda estava ali emergindo para chegar nesse auge. Acho que o auge ali do Zidane é no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e o Ronaldinho é ali, de 2004 até 2006, esse é o auge do R10. O Zidane se aposenta ao fim da Copa de 2006, por exemplo. Eu acho que o Ronaldinho ele é corretamente estimado quando a gente diz que ele foi um dos melhores de sua geração. Para muitos, o melhor da sua geração. Eu não acho exagero a gente ter essa opinião. E sobre o encantamento, eu acho que a nossa geração, eu acredito que você tem uma idade semelhante à minha, eu tenho 29 anos, em 2006 eu tinha 10, por exemplo. É a geração que a gente está assistindo futebol ali no momento do auge do Ronaldinho e está começando realmente a entender um pouco melhor o jogo, a se apaixonar pelo jogo. E aí a gente está vendo um cara arrebentando na nossa frente, ele é o melhor do mundo, e ele é brasileiro, enfim. Então a gente vê aquilo ali e fala, nossa, ninguém consegue fazer o que esse cara consegue fazer. Eu nunca vi o que esse cara faz. Então, para muitos da minha geração, por exemplo, pelo menos, o Ronaldinho está num lugar intocável, que outros jogadores não estão. Para outros que eventualmente viram outros jogadores melhores no auge antes do Ronaldinho, ele pode não ser tão encantador assim. E para muitos que não viram o Ronaldinho e viram, por exemplo, o Neymar, eles sentiram com o Neymar o mesmo que a gente sentiu, né, vendo o Ronaldinho jogar. Então acho que por isso ele tem uma aura em volta dele tão grande. Além do fato dele ser uma figura carismática, né, não era polêmico, até quando tinha assuntos polêmicos ele conseguia ser ali escorregadio para sair da polêmica. Quando ele foi perguntado lá, já no Atlético Mineiro, sobre a foto que ele tirou na piscina com umas mulheres, assim, ele brincou com a situação, enfim. Ele não é um cara antipático, ele é um cara muito bem aceito. Eu não conheço ninguém que não gosta do Ronaldinho Gaúcho. Então, isso tudo contribui, né, para ele ser cada vez maior. E o vídeo de highlights dele, né, os vídeos de highlights dele, mostram um jogador realmente que é muito raro. Tanto da época dele, quanto das épocas que vieram depois. Então, muita gente vai falar por muito tempo ainda sobre
o Ronaldinho Gaúcho, beleza? Agora, falar que ele é um dos maiores da história, um dos 10 maiores da história, ou que é o jogador mais encantador da história, o maior driblador da história, tudo que colocar ele assim como algo maior do que ele já foi, eu concordo com você, que é superestimar demais. Comparação com o Zidane, acho que são dois jogadores de estilos muito diferentes, né? Eu não lembro quem foi que eu li dizendo isso, mas o Ronaldinho Gaúcho fazia parecer que jogar futebol era quase impossível, que era muito difícil. O Zidane fazia parecer que era fácil, né? Dentro cada um da sua habilidade, né? A habilidade clássica, elegante, simples do Zidane e o malabarismo, né? Os dribles desconcertantes, tudo que ele conseguia fazer com a bola, falando do Ronaldinho Gaúcho, que era muito difícil de reproduzir. Então são dois jogadores de categorias muito diferentes e que bom que o futebol é tão plural que pode nos brindar com dois jogadores tão diferentes e ao mesmo tempo tão geniais. Beleza? Obrigado, Stephanie. Blank J. Salve! Na sua opinião, qual o time histórico mais influente de todos, fora a Holanda de 74? Cara, o Barcelona de 2010 e 2011. Eu acho que claramente a gente tem dois futebols, né? Um antes daquele time e outro depois daquele time. O que se tornou o futebol depois daquele time? Como houve uma bifurcação entre os técnicos, entre aqueles que tentaram criar antídotos para parar aquele estilo de jogo e aqueles que tentaram reproduzir, né? Muita gente diz, por exemplo, que o Guardiola acabou com o futebol, né? Porque muita gente tentou reproduzir o que ele faz e ele criou algumas funções dentro das posições que influenciaram nas categorias de base para se formar jogadores daquela característica que ele criou. E eu acho que nem sempre isso foi possível, porque nem sempre se tinha um material humano adequado para fazer o que ele fazia. Então, se de alguma forma o sucesso do Guardiola influenciou mal no futebol, não foi por culpa do Guardiola, foi por culpa de quem tentou reproduzir. Não é o Guardiola que fez mal ao futebol. Talvez o guardiolismo tenha feito um pouco mal, porque poucos outros depois dele tentaram ser autorais, principalmente com a bola, né, com a posse, ofensivamente falando. A gente tem pouquíssimos nomes aqui que vêm à nossa mente, né? Eu acho que o Klopp tem um estilo mais próprio, né, dele. O Fernando Diniz aqui no Brasil também tem um estilo mais próprio dele, e eu acho que parou por aí. Acho que não tem outros caras ali que são tão autorais vindo depois do Guardiola, beleza? Então acho que aquele Barcelona 2010, 2011, mais até do que o de 2008, 2009, que foi campeão da Tríplice Coroa, ele foi muito influente, beleza? Mais uma do Blank J. Na sua opinião, Blank J, sempre que você me fizer uma pergunta, eu vou responder na minha opinião, beleza? Então não precisa dar essa introdução. Na sua opinião, fale tal. Não, você pode só fazer a pergunta e tudo bem. Sempre que eu for falar, é na minha opinião, beleza? E se não for a minha opinião, eu vou dar o crédito aqui para quem reproduziu aqui tal frase que eu falar ou não, se eu souber, né? Mas se também não for frase de autoria minha, eu vou dizer isso também, beleza? Vamos lá. Quais os melhores treinadores por modelo e não títulos de todos? Eu vou citar os três ali meio que da mesma escola, digamos assim. O Rinus Michels, que foi o técnico da Holanda de 74, da Holanda de 88 também, né, que foi campeã da Euro. Foi um dos técnicos multicampeão ali com o Ajax nos anos 70 também. O Johan Cruyff, que foi um direto fruto da árvore Rinus Michels. Era o grande craque ali do time de 74. Virou o técnico. Para mim, até superior ao Michels. Eu já fiz vídeo aqui sobre os maiores técnicos de todos os tempos. O Cruyff está muito bem posicionado, por sinal. Convido aí a quem não assistiu a poder conferir esse vídeo. O Cruyff, que foi o autor do Dream Team do Barcelona, por exemplo. E foi o técnico do Pep Guardiola enquanto jogador, que é o terceiro técnico aí que eu coloco nessa lista. Que foi tão brilhante que mais do que
um fruto da árvore Cruyff, ele também conseguiu ser uma árvore para vários outros frutos. E eu gosto muito dessa definição, né? Para esses técnicos aí que são subsequentes, né, do mesmo estilo de jogo, né? O futebol total que evoluiu para que hoje conhecemos como jogo de posição. Beleza? A terceira aqui do Blank J. Quais as seleções favoritas até aqui pelo ciclo até 2026? Cara, eu não sei se eu vou dizer pelo ciclo, tá? Mas, assim, eu acredito que não vai... O título da Copa do Mundo vai ficar entre 4 seleções. Não vai sair dessas 4, tá? Na minha opinião. Talvez uma quinta aqui seria Portugal, que eu coloco como postulante, mas não como favorito. As 4 favoritas para mim são Espanha, principalmente, França, Argentina e Inglaterra. Para mim o título não sai dessas 4. Se tiver que ter alguma para surpreender, seria Portugal. Mas seria a quinta força e não uma das 5 favoritas. Seria entre as não favoritas, aqui tem também alguma chance de vencer na minha visão, beleza? Não foi nem combinado, mas o Araújo Juliano 12 faz a sua primeira pergunta, inclusive me perguntando isso. Que seleção pode surpreender na Copa de 2026? Portugal pode surpreender. E, cara, se a gente está falando a palavra surpreender, é porque a gente não tem expectativa que vença. Para ser surpresa, a gente pode colocar o Brasil também. Eu consideraria uma surpresa o Brasil vencer a Copa do Mundo. Eu consideraria uma surpresa o Brasil chegar à semifinal da Copa do Mundo, beleza? Como assim? O Brasil é pentacampeão, o Brasil é o único que foi a todas as Copas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre o time, sobre a bagunça que foi o ciclo, sobre a falta de expectativa que eu tenho com o Brasil em pouco tempo com o Ancelotti conseguir se virar para conquistar o título até o ano que vem. Dentro de um ano, dentro de 3 ou 4 datas FIFA aí que vai ter pela frente até lá. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu torço para que o Ancelotti fique até 2030 e eu começo a acreditar de novo, beleza? Com um ciclo completo com esse treinador desse nível, eu acho que a gente pode ter alguma chance em 2030. Infelizmente o contrato dele é só até 2026. Aí vamos ver se ele vai querer realmente permanecer ou não depois dessa primeira experiência dele aí. Se ganhar agora também, eu acho que não precisa ele ficar mais. A gente pode trocar o treinador e tomara que ele deixe algum legado e que o fato da gente ter um treinador estrangeiro agora também incentive os treinadores brasileiros a evoluir. Para a gente poder voltar a ter um grande técnico brasileiro merecendo a cadeira de treinador da seleção futuramente, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Você seria a favor do Campeonato Brasileiro organizado pelos clubes? Seria organizado por uma liga, né? Eu sou a favor, mas essa liga ela tem que ter regras muito bem explicadas, muito bem explicitadas, muito bem obedecidas e também punições exemplares, tá? Para quando alguém burlar as regras que seriam instauradas aí nessa possível liga. O problema que tá tendo aí para a gente não ter uma liga até agora é que os clubes não conseguem discutir outra coisa senão quanto de cota de televisão cada um vai levar. Então, enquanto os clubes estiverem preocupados só com essa parte financeira, a gente não vai ter acordo, porque cada um pensa só no seu, enquanto vai ganhar mais do que o coleguinha, e aí a gente não consegue pensar no bem comum, a gente só pensa no nosso próprio umbigo, beleza? Então, por isso que a gente não tem liga por enquanto. Quando os clubes amadurecerem, acredito que quando a maior parte dos clubes forem SAF, a liga vai sair do papel. Quando a maior parte dos clubes grandes, importantes, né, da primeira divisão, forem nesse modelo associativo, onde tem muito dirigente pensando só em reeleição, e alguns usam de meios até corruptos, né, tanto para se colocar no poder, quanto para exercer esse poder dentro dos clubes, aí a gente vai continuar na mesma e comendo na mão da CBF, beleza? E das federações estaduais. A terceira do Juliano. Neymar pode encaixar em que função com o Ancelotti? Cara, eu citei isso no vídeo de pós-jogo dessa última partida contra o Paraguai. A função que o Matheus Cunha fez flutuando, né, por trás de 2 atacantes, partindo de um 4-4-2, onde ele, em tese, era o centroavante, mas ele faz essa função aqui por trás, para o ponta direita vir se juntar ao Vini na frente e abrir o corredor para o Wanderson,
do lado, né, migrar o 4-4-2 para uma espécie de 3-2-3-2, eu gosto dessa função e eu acho que o Neymar poderia fazer no lugar do Matheus Cunha. Agora, o Matheus Cunha acaba de se transferir para o Manchester United, está jogando em alto nível, vem de uma ótima última temporada. A gente não tem certeza se ele vai manter esse bom nível agora no novo clube, principalmente por ser o clube que é, né, que tem aí um histórico grande de jogadores que vão para lá em alta e acabam não conseguindo manter o mesmo bom desempenho. Cobrança maior também, enfim. Vai para um clube onde a pressão é muito maior e onde jogar bem, mas não vencer jogos o bastante para se colocar bem numa liga, não vai ser suficiente. Não vai ser classificado como sucesso, caso, né, coletivamente falando, os objetivos alcançados no United sejam os mesmos, né, que no Wolverhampton. Então a gente tem que começar a ver aí, por enquanto, se o Matheus Cunha vai conseguir se manter em alta para continuar merecendo convocação. Se ele merecer convocação, ele provavelmente será titular, e o Neymar, nesse momento, para mim, hoje ele é só um bom reserva para a seleção. O Neymar de hoje, eu não acredito que mereça titularidade na seleção brasileira, beleza? Valeu, Juliana, pelas suas 3 perguntas. Meu Deus. Topzera 1910. Seria legal uma liga juntando os clubes das 3 Américas. Se chamaria Liga das Américas. O que você acha? Não me agrada muito não, Topzera. Porque, cara, só aqui na América do Sul, onde a gente já tem os países teoricamente mais fortes, futebolisticamente falando, o Brasil tá dominando. Imagina se você pegar time de Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Jamaica, e jogar aqui na Libertadores, por exemplo. Acho que não vai fazer muito sentido, o nível técnico da competição vai cair. Beleza, tem lá os times mexicanos, que já participaram da Libertadores, os times da MLS, que são, em tese, mais fortes do que bolivianos, venezuelanos, peruanos, equatorianos, enfim. Mas não são só clubes desses 2 países que estariam integrados aqui na América do Sul nessa sua sugestão, né? A gente teria vários clubes de vários países bem periféricos, né? Se juntando a nós, e isso com certeza não seria um acréscimo de qualidade para essa competição, beleza? Enfim. Inclusive, se a gente for falar do futebol de seleções, aqueles 3 países, né, Suriname, Guiana Francesa, da América do Sul, foram disputar as competições da CONCACAF porque elas acham que tem mais chance de conseguir grandes objetivos esportivos competindo contra seleções mais fracas, e não contra as seleções da CONMEBOL. Então, mesmo pertencendo à América do Sul, eles jogam, né, as competições da CONCACAF. Imagina pegar os clubes desses países e jogar numa Libertadores, numa Sul-Americana. Então, para mim, não faz muito sentido não, beleza? Mais uma aqui do Topzera. Inclusive é ele que está me respondendo aqui agora, uma pergunta que eu fiz para ele no privado em relação à pergunta que ele fez agora, né, que eu não tinha entendido. Ele falou: o que acha dos grupos que ajudam a deixar os times médios mais fortes? O ruim é tirar as origens deles. Eu não tinha entendido essa pergunta. E aí ele me falou: não, é tipo o grupo Red Bull, o grupo City, que faz, por exemplo, um Bragantino, um Salzburg, um Leipzig, um Bahia, um Bolívar, né, um Manchester City, ficarem mais fortes, né, com a injeção de dinheiro. Pode citar a holding do Textor também, né, que fez isso com o Botafogo, com o Crystal Palace, com o Lyon, enfim. Cara, eu acho que é um modelo de negócio, né, onde você tira a politicagem de dentro dos clubes, transforma, né, a coisa realmente num negócio mais empresarial, em tese mais profissional, onde você tem mais dinheiro, mais investimento vindo de fora para poder dar competitividade a esses times. Mas só com dinheiro a coisa não acontece, né? Se você não tiver realmente profissionais capacitados que façam isso de forma responsável e competente,
vai ser só dinheiro rasgado, queimado, jogado fora. Então, pro gasto virar investimento, ele tem que ter um retorno, seja ele esportivo ou financeiro. Você pegar um jogador em baixa, fazer ele ficar em alta no seu time, pegar um jogador barato ou de graça e vender ele caro. Ou mesmo você conseguir contratar grandes jogadores por altas cifras, transformar isso num time de futebol que esportivamente te entregou títulos ou boas campanhas, isso tudo é resultado de um trabalho bem feito e um investimento muito bem feito. Né? Só com o dinheiro você não consegue fazer a mágica, né, de transformar um clube competitivamente fraco num clube forte. Então o sucesso esportivo dessas equipes, né, se deve ao bom investimento que foi feito, ao bom trabalho que foi feito e como esse dinheiro foi bem gasto, foi bem usado. Beleza? Também não me agrada muito quando, por exemplo, a Red Bull vem no Bragantino, muda uniforme, muda identidade visual, muda o nome do time, né, que, com o Red Bull na frente, muda o escudo. Eu não sei, porque o Bragantino não é um clube grande, de grande torcida, mas eu não sei como o torcedor do Bragantino se sentiu. Eu não vejo ele chegando num Santos da vida, né, num clube tradicional, um dos 12 grandes do Brasil, um clube de massa, que tem uma torcida considerável, um percentual de torcida grande, aceitando isso numa boa, sabe? Se chegasse no Botafogo aqui e fizesse isso, eu ia ficar puto. Chamar de RB Botafogo, Red Bull Botafogo. Aí botar lá o símbolo lá da marca de energético no escudo. Mudar as cores. Porra, eu não gosto. Não gosto. Claro que esportivamente, se me entregasse algum resultado, porra, ia ser relativizado. Mas é praticamente fundar um outro clube, né? Matar aquele clube que a gente já tinha e meio que fundar outro dentro da cidade. Aí o torcedor escolhe, né? Se ele vai continuar apoiando isso ou se ele simplesmente vai deixar de torcer, né, para esse time. Como o Bragantino não é uma das equipes mais tradicionais, eu acredito que a torcida lá em Bragança Paulista, né, com todo respeito, fosse daquelas torcidas, por exemplo, que moram num lugar, num município que tem um time, mas aí torce para um time grande e também torce para aquele time que é o time da cidade. Por exemplo, eu tenho uns amigos de Nova Iguaçu que cada um tem seu time. Tem tricolor, tem flamenguista, tem botafoguense, tem vascaíno. Mas o Nova Iguaçu joga, os caras vão lá, vão assistir o jogo no estádio, torcer pro time da cidade, sabe? Virou um programa de amigos, assistir futebol, que é o que une todos ali, uma paixão em comum, e torcer pro time da cidade num campeonato nacional, num campeonato estadual, num campeonato profissional. Então eles têm essa possibilidade de fazer isso, eu acho válido. Eu acredito que a torcida do Bragantino seja a maior parte assim. Eu sei que o Bragantino é um time muito tradicional, é um time, porra, foi campeão paulista nos anos 90, enfim. Né? Um time que frequentou a primeira divisão de campeonato brasileiro antes de se tornar, né, o Red Bull Bragantino. Eu estou usando o Bragantino como um exemplo porque, né, tá dentro da sua pergunta essa questão aqui de abandonar as origens. Mas não é um time de massa. Eu acho que seria muito menos possível fazer isso num clube como o Bahia, por exemplo, como o Sport, né, como o Goiás, para a gente citar exemplos aqui de times que são importantes dentro das suas cidades, né? Tem uma relevância nacional também grande, mas não estão entre os 12 grandes. Entre os 12 grandes, então, nem se fala. Intocável. Né? Mudar a identidade visual, no nome, na tradição, no uniforme, nas cores desses clubes, beleza? Obrigado aí, topzera. Cara, tá acabando. Só tem 4 perguntas agora. Essa semana vocês não chegaram tão junto, não. Osvaldo 7163. Se teu eu jovem tivesse sido um prodígio tipo Yamal, ele teria feito muita merda ou teria levado tudo na responsa? Cara, o meu eu jovem foi um cara muito responsável. Né? Claro que é muito difícil, né, dizer como eu agiria no auge da minha imaturidade se eu tivesse o dinheiro, né, o acesso aos lugares que esse moleque tem, as amizades que esse moleque tem, né, o mundo que esse moleque conhece e que eu não conheci nem com 29, muito menos teria conhecido ou conheci com 17. Então, mas cara, eu fui criado por uma família que me deu muita instrução e responsabilidade, né, para eu poder manter as minhas essências e convicções desde cedo.
Então eu fui um adolescente assim, que não gostava muito de sair, de balada, até hoje eu não gosto. Sou um cara mais caseiro, mais tranquilo. E falando com a cabeça que eu tenho hoje e com o adolescente de 17 anos que eu fui, eu acho que eu seria assim, muito responsável com a minha carreira profissional, né, com aquilo que eu tenho que fazer para poder vencer dentro do esporte. Eu seria muito mais parecido com ele, com o Endrick, do que seria com o Neymar, por exemplo, né, que é um cara mais, né, farrista, festeiro, boêmio, digamos assim, polêmico. Né? Eu acho que, me conhecendo, eu acho que eu seria realmente, sim, responsável. Não faria muita merda, não. Mais uma aqui do Oswaldo. Modric ainda consegue atuar em alto nível por 90 minutos no futebol brasileiro? Por 90 minutos, não, cara. Em alto nível, sim. Eu acho que ele jogaria mais minutos do que estava jogando nessa reta final na Europa. É um cara que já não era mais titular e só levantava do banco para aquecer se de fato fosse entrar nas partidas. Né, porque havia um respeito grande com ele, com a história dele, com a idade dele, com a condição física dele. E assim, lá o futebol é mais intenso, é mais difícil, mas ele não tem os pormenores e as peculiaridades que o futebol brasileiro tem. Gramados ruins, né, calendário apertado, muitas viagens, mudança de temperatura, né, o jogo mais picotado, mais faltoso. Eu acho que tudo isso atrapalharia ele para ele poder jogar 90 minutos. Eu acho que fisicamente em nenhum lugar ele consegue jogar 90 minutos. E partidas seguidas jogando 90 minutos aqui no Brasil ele também não conseguiria, beleza? Acho que aqui a questão não é nem a exigência técnica e tática que o futebol brasileiro tem menor em relação à Europa, mas vários fatores no entorno ali atrapalhariam, né, essa sequência em alto nível por muito tempo por jogo do Modric, beleza? A terceira do Oswaldo. Considera ou acredita em alguma teoria da conspiração futebolística? Cara, teoria da conspiração não. Mas eu sou um cara supersticioso em relação ao meu time, principalmente. Do nível que, por exemplo, na final da Libertadores, eu assisti quase todos os jogos, ou na Paramount ou na ESPN. Na única vez que eu vi na Globo, o Botafogo perdeu, que foi a partida de volta da semifinal contra o Peñarol. A gente estava num churrasco, né, a gente teve que assistir lá na Globo, o Botafogo perdeu porque não, já tinha vencido por 5-0 o primeiro jogo, jogou, né, com as reservas no segundo jogo, acabou perdendo, mas beleza. Era uma diferença ali em relação a tudo que eu fiz, né, ao longo do torneio, fora os jogos que eu vi em loco. Beleza. Na final, eu fiz uma resenha aqui em casa, eu tenho uma TV na sala e tenho uma TV no quarto. A TV da sala só tem acesso a canais abertos. A TV do quarto tem acesso aos canais fechados que transmitiriam o jogo, né? ESPN, Paramount, enfim. A gente veria inicialmente o jogo na TV da sala. Só que aí teria que ver na Globo. E a minha superstição, e de um dos amigos meus que veio assistir aqui, falou mais alto, falando, cara, a gente viu o campeonato todo, né, dos canais fechados, e na única vez que a gente viu na Globo deu ruim. A gente vai ver justamente a final na Globo? Falei, não. Coloquei a TV da sala lá fora, tem uma mesa lá fora, e a gente viu, assistiu a final, lá na nossa varanda, pela ESPN, na TV do quarto, né, sendo colocada na varanda. Tudo para que não desse ruim, que não fosse culpa nossa que o Botafogo perdesse porque a gente assistiu na Globo. Eu sou desse cara, tá? Que se perdeu porque eu fiz alguma coisa diferente de quando ganhou, é porque a culpa é minha. Teve um jogo recentemente, também na Libertadores, foi no dia que teve Inter e Barça, jogo de ida na semi da Champions, que foi 3-3. Eu gravei o vídeo aqui, né, pra falar sobre o jogo e tal, e o YouTube tava com um problema de postar, e eu não sabia que o problema era do YouTube, então eu fiquei durante muito tempo aqui tentando. E eu precisava do computador para poder assistir o jogo contra o cara bobo fora de casa.
Enquanto eu tava tentando, o jogo tava rolando, então eu não conseguia assistir o jogo. Quando eu finalmente soube que o problema era do YouTube, eu teria que esperar até o dia seguinte para postar, o Botafogo tava ganhando de 1-0. E os últimos jogos do Botafogo antes daquele tinham sido jogos muito ruins. Né, o Botafogo jogou mal, perdeu e tal. Era aquela época que tava se criticando muito o Renato Paiva. Eu falei, quer saber? Eu vi todos esses jogos ruins aí do Botafogo. Alguns o Botafogo perdeu, jogou mal. E agora eu não tô vendo e tá ganhando. Eu não vou ver. Vou deixar pra lá. Quero saber só do resultado. De repente tá ganhando agora. Eu ligo, empata, perde. A culpa vai ser minha. Eu não vi. De fato, o Botafogo tomou o empate. Comigo não vendo. E depois ele fez o gol da vitória no final do jogo. Mano, se eu tivesse ligado a televisão no momento do empate, eu ia falar, porra, tomou um empate porque eu liguei. Eu acredito nisso. Sério, eu acredito nisso. E provavelmente eu não veria o segundo gol, e aí eu ia falar que fez o segundo gol porque eu desliguei. Eu sou maluco, mano. Sou maluco. Então, nisso aí eu acredito. Agora, teoria de conspiração eu não acredito, não. Aquela de, o Brasil perdeu 98 porque vendeu a final pra França ser campeã em casa. Isso aí eu não acredito, não. Isso aí é coisa de maluco. Apesar de eu ter dito agora que eu sou maluco, minha maluquice tem limite. Valeu, Osvaldo. E a última aqui, né, por enquanto, depois eu vou atualizar para ver se tem mais, mas acredito que não. É do Dio363. Bom dia. Boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo. Minha pergunta é, o campeonato de pontos corridos é realmente... Eu não sei, né? Ele coloca realmente eu não sei se ele ia dizer a melhor, sei lá, fórmula para o Campeonato Brasileiro. Provavelmente seria alguma coisa nisso aí, mas o espaço ali da caixinha dos caracteres não deixou ele completar a pergunta. Cara, eu acho que os pontos corridos dizem quem foi o melhor time daquele campeonato e quem foi que levou mais a sério e, de fato, quem merece vencê-lo. Eu acho que os pontos corridos premiam a regularidade. A partir do momento que você tem todos contra todos, jogando em casa e fora, o melhor time do campeonato vai ganhar. Mas meu time estava mais interessado na Copa do Brasil. Paciência. O melhor time do campeonato, que levou o campeonato mais a sério, vai fazer mais pontos e vai ser campeão. O mata-mata, ele premia a eficiência. Né? Você pode ser campeão no mata-mata sem nem vencer. Né? Você ir passando, empatando e ganhando nos pênaltis. Ou ganhando um jogo, perdendo outro, né? E tendo no placar agregado mais saldo de gols do que o adversário. Então, premia muito mais a eficiência fase a fase do que a regularidade. Os pontos corridos. Você precisa ter ou um dos melhores ataques ou uma das melhores defesas. Você precisa ter ou um grande mando de campo ou uma boa condição de visitante. Normalmente você vai ver o time campeão liderando alguma dessas estatísticas aí. Muito dificilmente o campeão de um campeonato ele não vai ser um top 3 de alguma dessas estatísticas. Então, certamente, o melhor time do campeonato vai vencer nos pontos corridos. No mata-mata, nem sempre. Você pode também ter a facilidade de pegar um caminho mais tranquilo, porque os favoritos vão sendo eliminados e tal, e seu caminho ser pavimentado de uma forma melhor. Não estou querendo tirar o mérito, não, mas, por exemplo, o Fluminense em 2023 na Libertadores, ele poderia ter pegado nas quartas de final o Flamengo. O Flamengo caiu para o Olímpia. O próprio Botafogo no passado, ele poderia ter pego na semifinal o Flamengo caiu para o Peñarol. Tanto para o Fluminense em 23 quanto para o Botafogo em 24, o Flamengo era mais time do que o Olímpia, do que o Peñarol. Então facilitou a campanha desses dois times não terem enfrentado o Flamengo, no caso nas quartas de 23 para o Flu e nas semis de 24 para o Bota. Então, a eliminação de um time que é mais favorito pode facilitar o caminho daquele que vai terminar tocando na taça. O próprio Fluminense em 23, na final, poderia ter pego o Palmeiras. O Palmeiras caiu pro Boca nos pênaltis na outra semifinal. Poderia ter tido um caminho mais difícil por aí também, beleza? Vou atualizar aqui para ver se tem mais. Se não tiver mais, acabamos por aqui. Tivemos poucas perguntas nessa semana. E é isso, galera. Parece que vocês previram que não ia ter cerveja, que eu tava com problema de garganta.
e não mandaram tantas perguntas assim. Mas fica sempre aí o meu agradecimento a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que está assistindo esse vídeo até o final, que vai seguir o Instagram do Pautas e Táticas para poder participar na semana que vem de mais uma caixinha, que vai ficar ligado no nosso canal para assistir os nossos vídeos e a nossa cobertura da Copa do Mundo de Clubes, que vai começar nesse fim de semana. E da galera que ainda está ligada no vídeo até aqui e que vai continuar ligada no nosso canal. Até a próxima!